Doutora, queria que a senhora falasse um pouco sobre o começo da investigação. Ficou a cargo, né, do município, você como titular da delegacia. Como é que foi esse processo, inclusive, de achar o corpo da Iris, né? Como que vocês a encontraram, como que estava aquela cena? Na quinta-feira, por volta de 12h30, eu recebi uma ligação de que havia um corpo lá na região de Carolina, em Alfredo Chaves. Eu, com minha equipe, me dirigi até Carolina, que é uma localidade, um distrito, né? Aí eu fui com toda a minha equipe para lá, realmente o corpo estava lá no local, e aí eu acionei a perícia esteve no local, e o corpo foi recolhido para Cachoeiro. Lá em Cachoeiro, o perito descobriu que tinha um cartão de um banco no bolso dela, só que o nome dela estava incompleto. Isso foi na quinta-feira, já era à noite. Aí o nome estava incompleto. A gente jogou no sistema da polícia, tinha várias pessoas com o mesmo nome dela, com algumas sobrenomes diferentes. Aí a gente passou o fim de semana tentando localizar a família e não localizávamos. Às vezes a gente ligava para a pessoa achava que era trote. Aí meu policial veio para Vitória, uma equipe minha veio para Vitória e foi na casa de várias pessoas com o mesmo nome dela, que é Iris, né? E aí conseguimos localizar a casa da mãe da Iris, que foi realmente a vítima. Aí a partir de segunda-feira que a gente conseguiu identificar a vítima. Aí a partir de segunda-feira que a gente começou a fazer realmente a investigação. E aí, assim, como a dona Ruda falou, toda a prova técnica que a gente tem na polícia leva a crer que o autor realmente é o ex-namorado dela. A senhora esteve na casa dele, né, cumprindo o mandado de busca. Ontem à tarde, eu com a minha equipe, várias equipes aqui de Vitória, estivemos na casa dele no bairro de Lourdes, de posse de um mandado judicial, e fizemos uma busca na casa dele. Ele não estava no local na hora, ele devia estar escondido em outro lugar. Aí fizemos a busca e depois também eu pedi para apreender o veículo dele, que provavelmente ele usou o veículo para cometer o crime, o veículo dele. Além do veículo, o que mais foi apreendido na casa? A gente apreendeu uns embleminhas como ser de polícia, e eu fiquei sabendo que ele se identificava como policial militar, lá no local onde ele mora. Porém, ele não é policial militar. Eu, inclusive, não consegui descobrir nem qual a profissão dele ainda, porque ele passava 24 horas por dia monitorando a vítima. E ela estava num relacionamento muito abusivo, completamente abusivo. Ele controlava toda a vida dela, de passar horas durante o dia no local, lá do lado de fora, no local de trabalho dela, na UFES, e o telefone dela ficava com ele que monitorava o telefone dela, respondia a mensagem que ela recebia. Enfim, ela era completamente controlada por ele. E ela vinha sofrendo umas agressões físicas, inclusive, conforme eu fiz o levantamento, ela só usava roupa de manga comprida, para não mostrar lesões, eu acredito, né? Às vezes aparecia com o rosto, ela só usava roupa de manga comprida, para não mostrar lesões, eu acredito, né? Às vezes aparecia com o rosto lesionado, mas infelizmente a gente não conseguiu, né, resolver antes o problema dela com ele. Tem outros relatos, outras pessoas, colegas, relatavam que ela sofria agressão? Eu ouvi informalmente várias pessoas já. E todas falavam a mesma coisa, que ele controlava ela, que ele agredia ela, que ele ameaçava, que ela estava tendo um relacionamento abusivo realmente com ele. Doutora, vocês receberam até uma ligação dizendo que ele se entregaria, né, hoje, mas isso não aconteceu. Ontem eu encontrei com o advogado dele, lá na casa dele, na hora da busca, e o advogado dele marcou comigo hoje 10 horas da manhã, porém não apareceu. Aí quando foi por volta de meio-dia, um outro advogado ligou pra gente na delegacia, e eu marquei para ele às 2 horas da tarde, lá em Alfredo Chaves. Só que nesse meio tempo, o mandado de prisão dele estava na mão da polícia inteira, civil e militar. Aí, antes dele chegar lá, quando ele estava saindo aqui de Vitória, o carro dele foi abordado por uma equipe aqui de Vitória, onde ele foi preso. A delegada achou suspeito o fato dele não estar em casa no momento da busca e apreensão, dele ter deixado o local um dia antes? Você fala em relação a ontem, a busca de ontem? Achou suspeito o fato dele não estar em casa, ter saído antes ou não? Pode acontecer da pessoa sair por algum outro motivo. Realmente, isso aí a gente não pode provar nada, não. Doutora, Vocês têm ciência que se ele saiu no dia anterior e não voltou mais? Porque a gente tem esse vídeo que ele troca de carro, né? O pai dele, e aí... Realmente, ele deixou o carro dele em frente, um pouquinho depois da casa dele, e ele foi visto em outro veículo. Realmente isso aconteceu, que esse outro veículo era do pai dele, inclusive.
Doutora, aqui ele alegou inocência, disse que não teve nada a ver com o fato, A mas... doutora Rafaela, ela ouviu informalmente ele falou que não tem nada a ver com o homicídio. que não foi ele. apresentou algum Eu ainda não outro? tomei o depoimento dele. Saindo daqui eu vou tomar o depoimento dele, lá no DHPP. Porém, ele já negou a autoria. Ele disse se o filho era dele? Esse assunto ainda não foi abordado com ele. Ele só negou a autoria, por enquanto. Como conseguiram comprovar mesmo a presença dele no Pedro Chaves na cena? Então, é o que a doutora Arruda falou, né? A polícia hoje tem muitas ferramentas que levam a provar muitos crimes que acontecem, às vezes que parece impossível de provar, né? E o carro dele foi visto na quarta-feira, pelo vídeo de monitoramento lá na região. Aí desceu para Vitória na quinta-feira, foi na terça-feira ele foi para Vitória. Ele saiu daqui de Vitória na terça-feira, foi lá para a região serrana. Aí, quer dizer, um dia antes dela morrer, né? Aí na quarta-feira ele voltou novamente lá para cima. Ele foi novamente lá para a região serrana, passou por Domingos Martins. E aí tem todo esse monitoramento. E o crime, provavelmente o crime deve ter acontecido na quinta de manhã, o homicídio. Porque nós encontramos no bolso dela também uma notinha fiscal de um supermercado aqui de Vitória que ela foi nesse supermercado 8 horas da manhã. Aí, quer dizer, de qualquer forma, nós temos a prova de que o veículo dele se encontrava lá no local. Ele chegou a fazer a lavagem do veículo? Ele fez uma lavagem de vidro no veículo. O veículo foi apreendido ontem pela Polícia Civil e a gente vai fazer a perícia agora para ver se tem algum resquício, né, de sangue dela ou alguma outra coisa.